Olá, olá, eu aqui de novo para falar um pouco mais sobre o processo Elimine Suas Angústias. No trabalho que envolve a mente e o corpo, os resultados são muito benéficos. E a sequência dos trabalhos que devem ser observados, e na medida que você vai fazendo, isso facilitará em muito a reprogramação da mente. E vou apresentar para vocês agora como que nós vamos proceder para que vocês tenham o resultado que você tanto procura e merece ter, né? E vou falar rapidinho sobre cada módulo, para vocês entenderem o que nós vamos trabalhar em cada módulo. Trabalharei durante esse processo os 12 pilares que envolvem a nossa vida, para nós entendermos todas as dimensões e, se necessário for, harmonizar aquela dimensão na qual a gente tem maior dificuldade, tem maior sofrimento. Trabalhemos o pilar da sociedade, da família, da espiritualidade, do financeiro, do intelectual, do físico, emocional, sexual, a sexualidade e a sensualidade, o lazer, o meio ambiente, o nosso relacionamento com o meio ambiente, a gratidão e tudo isso subdividido dentro de cada módulo em 14 módulos. No primeiro módulo, nós trabalharemos o processo de empoderamento, né? Sair desses conceitos negativos, desses condicionamentos negativos para o empoderamento. No segundo módulo, a superação dos complexos, que são nossos traumas, as nossas programações negativas, de tudo que nós reprimimos, daquilo que os outros reprimiram e nós aceitamos essa repressão, né? E isso ficou no inconsciente, que hoje atrapalha, né? Tá gravado lá como uma trava, como uma barreira, e nos impede de nós seguirmos um passo adiante, de evoluir e conquistar aquilo que nós desejamos. No terceiro módulo, o aperfeiçoamento de pensar, entender as polaridades, né, de tudo que o universo apresenta, porque tudo tem dois lados, e entender essas polaridades e de que forma nós interpretamos, de que forma nós aceitamos e pensamos, sentimos e agimos diante dessas polaridades. No quarto módulo é o triunfo da prosperidade, de ser um vencedor, um vitorioso, porque nós necessitamos evoluir, triunfar, ser próspero, abundante, né? É uma necessidade nossa. Por natureza humana, nós suprimos as necessidades básicas e assim a gente vai evoluindo de necessidade por necessidade segundo a nossa evolução. No quinto módulo, nós desenvolveremos a personalidade de sucesso, aonde nós trabalharemos as dimensões da vida, para direcionar nós como uma personalidade de sucesso. E aí, dentro desse módulo, cada um busca as suas individualidades. No sexto módulo, aperfeiçoar a nossa beleza interior, que nós muitas vezes não sabemos o quão valor nós temos, nossos valores, nossas virtudes, nossas qualidades, nosso poder, né, nossa força, o nosso vigor, que são muito mais importantes do que a beleza externa. E você muito bem sabe como esse mundo, esse universo externo aí, está muito focado na beleza externa. Ao invés dela harmonizar, ela causa cada vez mais angústia. E nós não saberemos, chega um ponto que a gente não sabe mais lidar com nós mesmos.
O sétimo pilar, sétimo módulo, nós trabalharemos o perdão e o auto-perdão, que são os maiores bálsamos das feridas emocionais. Não tem nada nesse universo, nem o remédio, nada nesse universo que cura mais do que o perdão e o auto-perdão. E optar pela paz interior, se apaziguar, né? Aumentar nossas frequências vibracionais da evolução e diminuir as frequências emocionais da destruição. No oitavo pilar, a afetividade e sentimentos em todos os sentidos. Trabalharemos o amor, o amar e o gostar. A importância de cada um e a diferença de cada um e de como que isso é importante para a nossa vida. No nono módulo, nós trabalharemos a superação em relação à morte e à perca. A perca nas mais diversas situações. E a superação em relação à morte de entes queridos e o medo de morrer, né, que é um dos maiores medos que os seres humanos têm enfrentado. E a gente trabalha e entende todas essas situações, esses pilares que envolvem em relação à morte, em relação a morrer, né? E agora que o universo está em pandemia, o coronavírus aí, e o universo vibrando em frequências muito destrutivas e angustiados de medo de doença, medo de morrer e tudo mais, né? E tanta gente sofrendo perca de entes queridos. Trabalharemos essa dimensão na profundidade. O décimo módulo, desenvolver a estrutura e estruturar as principais inteligências, né? Que tem mais de 10 inteligências, mas aqui nós vamos trabalhar as principais que envolvem a estrutura da personalidade para que nós entramos em estado de equilíbrio para eliminar as angústias. O 11º pilar, nós trabalharemos a importância de nós assumirmos a nossa vida, de nós nos apropriarmos daquilo que é nosso, que pertence para nosso desenvolvimento e a nossa vida, né? Que é importante, porque muitas pessoas não assumem nem a sua própria vida, são submissos, dependentes, não encaram sua vida própria, por N de dificuldades, e dentro desse módulo nós entenderemos isso e reprogramamos isso também. No 12º módulo, trabalharemos a dimensão da família, a importância da família, a harmonização das colunas da afetividade, da importância de estarmos em paz e harmonia com a coluna da afetividade. E ela precisa estar em harmonia. Caso contrário, nós adoecemos e nós não evoluímos e nunca se sentimos bem, reverberamos por essa da vida da gente na angústia. É a necessidade de harmonizar a nossa linha genética. E vocês vão ver a importância disso, quão é importante. E quem não está em harmonia com a coluna da afetividade, não prospera, não evolui. Não prospera nas mais diversas dimensões, principalmente no financeiro, né? Na abundância, na prosperidade, nas conquistas que tanto você deseja e necessita. E no 13º, rebuscar o nosso verdadeiro eu, do quem eu sou, o nosso self, a nossa conexão com o universo, com Deus, com o cosmos, com a natureza, né? Do nosso verdadeiro eu. Para nós nos encontrarmos, a partir do momento que você se encontra, a angústia, ela deixa de existir, a angústia se esvai. E no 14º módulo, que é o módulo da esperança, da visão positiva do futuro, aonde nós trabalhamos aquilo que você deseja desenvolver, aquilo que você tanto busca e não consegue, abrimos a nossa mente, ampliamos a nossa memória para uma amplitude maior,
para nos posicionarmos diante das infinitas possibilidades que o universo nos apresenta. Então são esses os módulos e esses os temas que nós trabalharemos e muito mais dentro de cada módulo, que aqui foi um resumo, né? Para vocês terem uma ideia do que nós vamos trabalhar. E como você provavelmente já notou até agora, esse método realmente é de longe a solução mais eficiente para você mudar a sua vida. Que você possa encontrar nesse universo, não existe outro método. Pelo menos eu não encontrei. Por quê? Porque ele permite ter o menor caminho possível para você se empoderar. Fazendo esses estudos que esses módulos trazem, aplicando as técnicas do jeito que trazem, no seu tempo, na sua velocidade, na sua forma, você sai com uma visão totalmente transformada. Porém, é importante, preciso frisar isso, a participação integral de cada módulo, pois é uma grande escala de evolução e também em grande escala traz os resultados. E os resultados dependem dessa participação. Quais são os principais benefícios que você pode obter fazendo tudo isso? Você vai usufruir durante todo o processo a eliminação da angústia, a harmonização dos conflitos, a superação dos traumas, eliminação dos bloqueios, a eliminação das crenças e conceitos limitantes e principalmente o desenvolvimento de uma personalidade com capacitação, valorização e potencialização. E a sua conexão com o universo, com Deus. Eu sei que alguns poderão sentir algumas dificuldades para participar das atividades. E isso é natural. Uns são mais rápidos, outros são mais devagar, outros no seu tempo. Tudo isso não tem problema. E cada um tem o seu jeito, sua forma, sua velocidade, devido aos condicionamentos, devido aos complexos, os bloqueios, os preconceitos. Mas, com a participação, irão eliminar esses elementos e assim ser mais seguro e mais confiante. Como eu sempre falo, para superar algo negativo, não é fugindo da situação que a gente supera algo negativo, mas é enfrentando e mostrando a si mesmo que é capaz. Ah, mas é muito difícil, eu não sei, a minha situação ela é muito grande, muito difícil, eu já tentei de tudo, não consigo, já busquei N de situações, N de ajudas, e eu não consigo porque eu vejo tudo muito difícil. Parece que tem uma barreira, parece que tem algo aqui, ó, que me impede de seguir adiante. Eu sei, porque é exatamente esse o meu trabalho. Agora vamos se imaginar então, já que você pensa que é tudo tão difícil, que acha que é impossível você superar, que é muito difícil para você, que você acha que não tem jeito para você,
Então vamos trazer para o nosso imaginário. Por exemplo, vamos imaginar que o seu problema seja o tamanho do elefante, que ele é grande, enorme, pesado, que seja o seu problema. Aí você está diante desse elefante enorme, grande, pesado, e você quer resolver ele tudo numa vez. E você não consegue. Por quê? Porque ele é grande, ele é enorme, pesado, além da sua conta. Mas o que nós podemos fazer então? Nós vamos pegar aquele elefante que é grande, pesado, né? Vamos fatiar ele, desmiuçar ele em centímetros, milímetros para os milímetros. E nós vamos pegar aquele grande elefante e começamos pequenos passinhos, milímetros por milímetros, resolvendo aquele grande elefante pesado, aquele problema seu que é grande, pesado, que você acha que é impossível porque você enxerga o todo e você acha que você vai resolver o todo de uma vez só. Não consegue. Não consegue. E o caminho é esse. Vamos pegar pequenos milímetros daquele grande elefante e vamos resolvendo ele aos poucos. E quando você menos espera, você tem resolvido ele. Aí você para diante dele e diz, nossa, mas não foi tão difícil assim. Eu que imaginava que ele era tão grande e pesado porque eu não sabia por onde começar. Eu não sabia o que fazer. Mas é um passinho de cada vez. Um passinho de cada vez, você vai resolvendo o seu problema. A maratona de quem sabe 100 quilômetros, uma maratona, ela também começa no primeiro passo. Ninguém dá um grande pulo de 100 quilômetros de uma vez só. Começa no primeiro passo e vai participando da maratona. E quando vê, você chega lá no fim, vitorioso. Todo o processo de recuperação não ocorre pela eliminação do negativo. Não, mas pelo desenvolvimento de um elemento positivo. Por quê? Porque da mente nada se tira. Aquilo que você vivenciou, aquilo que você presenciou, aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você degustou, aquilo que você cheirou, aquilo que você tocou, isso permanece gravado por resto da sua vida na pantonésia da memória, na memória terciária, na mente inconsciente. E isso vai ficar depositado lá. Mas se isso está te impedindo a evoluir, mas como nós não conseguimos eliminar o negativo, nós temos mecanismo de fazer sobreposição de positivos, sobrepondo positivos em cima de negativos, e os negativos vão ficando cada vez mais lá embaixo e os positivos em cima. Então os negativos vão descendo, os positivos vão subindo e você vai aplainando a sua vida. E a gente vê pessoas que dizem o seguinte, eu quero esquecer tudo. Então quer dizer que eu tenho que esquecer tudo o que me aconteceu? Não é assim. Esquece tudo que te aconteceu, que o tempo cura e vai harmonizar. Não, também não é assim. Nós precisamos sobrepor fatores positivos em cima de negativos. O esquecer não existe. Mas a sobreposição de valores positivos. Porque aquilo que está gravado na memória, ela vai ficar. Como que você vai esquecer se acontece um fato idêntico, tua memória dispara o gatilho mental e lembra de novo daquele fato negativo? Por exemplo, eu viajei há 30 anos para o Rio Grande do Sul. E num trevo aconteceu um acidente de uma carga de produtos perecíveis. E nós precisamos ficar na fila até limpar a pista, lavar a pista para poder cruzar.
E eu imprimi essa imagem, esse acontecimento, esse fato na minha memória. Isso há 30 anos atrás. E ao longo do ano que eu não passo por esse caminho, porque eu passo por esse caminho praticamente todo ano, ao longo do ano que eu não estou lá, que eu não passo por lá, eu nem lembro desse fato. Mas quando eu chego perto do trevo, onde aconteceu o acidente, isso há 30 anos atrás, meu inconsciente dispara o gatilho mental daquele fato de novo. Por que eu estou dando esse exemplo? Para provar para você que provavelmente você já passou por situações, fatos, acontecimentos, eventos, que quando você está no seu dia a dia, né, no seu trabalho, nos seus afazeres cotidianos, você não lembra. Mas quando você chega perto daquele acontecimento ou algo idêntico acontece, ou alguém fala alguma situação, ou você vê uma imagem idêntica daquilo que aconteceu, dispara o gatilho mental e você lembra de novo daquele fato. E isso nos prova que da mente nada se tira, se sobrepõe e que o esquecer não existe. O que existe é a sobreposição, a aceitação e a superação dos fatos acontecidos. Então, não existe o eliminar, existe o superar, a sobreposição, a aceitação. Então, não se deve eliminar o medo, não se deve eliminar, porque não se consegue. Devemos desenvolver, para superar o medo, nós temos que desenvolver a coragem para enfrentar e superar. Então, quer dizer, quando eu desenvolvo a coragem, o medo deixa de ter o seu significado. Ele não tem mais tanta força. Por quê? Porque eu me tornei uma pessoa corajosa. E o medo não me impede mais. Então, para realizar o seu processo de superação, você precisa alguns mecanismos para te ajudar, para que facilite todo esse trabalho. Quais os mecanismos que você precisa? Você precisa do seu celular. Quem sabe, se você quiser deixar o seu note, uma musiquinha de fundo. Quem sabe um aparelho de som tocando uma musiquinha, mas uma musiquinha do Beethoven, música celta, uma música de relaxamento. Então, você providencia um local adequado, né? Um local adequado para realizar as sessões, aonde você possa se sentir muito bem, onde você possa se sentir bem à vontade e motivado para assumir as experiências, né? Tem que estar motivado para perpassar por essas experiências. E quando sentir qualquer coisa, ou quando você sentir qualquer dificuldade, dentro desse processo de superação, porque vai ativar, vai disparar gatilhos mentais, vai vir sensações, quem sabe você já está em angústia, quem sabe vai vir sensações maiores ainda que sua angústia que você está sentindo. Por isso que eu estou aqui fazendo essa explanação para você, porque na medida que nós vamos reprogramando e ativando, vai disparando gatilhos mentais, quem sabe de angústias maiores ainda que você está sentindo, e isso é normal. Então eu quero dizer para você, quando vai vir sensações, emoções, angústias maiores do que você está sentindo, aceita eles. Aceita, deixa eles passar. Deixa passar, por mais sofrido que possa parecer. Deixa passar na sua mente. Porque faz parte da cura, da harmonização, porque está liberando esses sofrimentos que você tem guardado aqui dentro. Então deixa passar, deixa sair para fora. Aceita eles. Porque você não vai morrer disso, porque você já passou por essa situação, isso você já vivenciou, você já viveu, você apenas está revivendo, e não vai te acontecer nada de pior do que aquela experiência que você já sentiu, que você já viveu.
E assim é o mecanismo de superação. É necessário reviver, ressentir, mesmo que o corpo treme, mesmo que o coração palpita, mesmo que sente sufocamento, mesmo que sente ânsia de vômito, mesmo que sente medo, aceita e deixa passar essa situação. Deixa passar. Porque a harmonização é exatamente isso, porque vai disparar o gatilho mental da mesma experiência sentida e vivida que você já viveu no passado. E você não morreu disso, você está aqui, você está vivo. E é exatamente a maior chave que vai abrir os novos portais para você, que vai eliminar essa sua angústia que você está sentindo. Então, é necessário passar por elas de novo. Você já passou por elas e você não morreu? Então, tenha coragem de passar de novo. Por isso que eu estou enfatizando tanto assim. Porque é exatamente isso que acontece. Porque tem pessoas que quando começam a reviver tudo que viveram no passado, porque foram traumas, e eles eram fortes, muito sofridas, elas fogem e não querem perpassar por elas de novo. Mas passe por essas experiências. Por isso a repetição de 21 dias, para eliminar, fazer uma limpeza e o inconsciente ligar o piloto automático do novo conceito, da nova forma de sentir, de interpretar, de viver essa situação que você viveu tão sofrido. Então esse é o maior segredo da reprogramação. Essa é a chave que abre toda a sua mente inconsciente. Mas se porventura você não consegue perpassar por essa dificuldade, lembre-se que você tem o suporte, lembre-se que eu estou lá. Então vai lá no nosso e-mail e nos escreve a sua dificuldade, nos escreve a sua sensação, nos escreve como que você está se sentindo, o que você está conseguindo fazer e o que não. Sem ressentimento. Sem julgamento, sem medo, vai lá e escreve. Porque aqui é o seu lugar. É por aqui que você tem que passar. E eu estou aqui para ajudar. Porque este é o seu momento. Então sinta-se bem à vontade para pedir ajuda, porque é esse o meu propósito de vida. É por isso que eu estou aqui. Para ajudar você a perpassar por isso. Para trazer qualidade de vida, para você se sentir melhor, para eliminar essa sua angústia, para eliminar esse seu sofrimento. Porque existe um outro jeito de viver. Sim, existe um outro jeito de viver. Nós viemos aqui para esse universo, para quê? Para nós nos fazermos felizes. Esta é a nossa missão. A nossa missão é fazer de tudo que sejamos felizes. Então, para que tudo ocorra bem e que esse processo de reprogramação, na hora que se está fazendo, põe o seu celular em modo avião, porque você vai precisar o seu celular, o seu computador para fazer a reprogramação. E coloca ele no modo avião, né? Para quê? Para que durante a sessão, durante a reprogramação, você não receber os e-mails, não receber as notificações, para você poder fazer esse caminho na tranquilidade, sem interferências, nada que perturba você, e num ambiente onde ninguém possa chegar naquele momento. Avisa a família, avisa os filhos que você vai estar fazendo a reprogramação, que você vai estar cuidando de você, para que não ocorra interferência no momento que você está fazendo a reprogramação. E depois que você fez a reprogramação e de tudo que você sentiu e tudo que você percebeu, tudo que você revivenciou e aquilo que você não sentiu, vai lá na comunidade, né, do Facebook, fala tudo que você percebeu. Tudo que for falado lá também não deve ser revelado no mundo externo, mas revelado para os participantes. Você vai lá, fala tudo que você sentiu durante a sessão de reprogramação,
de tudo que se manifestou durante a sensação. Aliás, durante a sessão. Então você vai lá e conta na comunidade. Porque isso também faz parte do processo de superação. Confraternizar, botar para fora, falar para as pessoas que nos ouvem, que nos entendem, que nos compreendem. De pessoas que estão lá, né? Que também estão no mesmo processo que você e que sabem se respeitar. E dentro da comunidade, nós também temos que entender tudo que for falado ou revelado pelos participantes dentro da comunidade, durante todo esse processo, ele precisa ser respeitado também. Por quê? Porque são individualidades de cada um. E as nossas individualidades, elas merecem ser respeitadas. Mas nós precisamos colocar isso para o universo, para que o universo saiba e que nós tiramos isso dentro de nós, para que nós conseguimos se libertar, soltar. Porque lá na comunidade, nós se identificamos com pessoas. E para que isso aconteça, vai lá também na comunidade, que faz parte do processo, vai lá na comunidade. E lá na comunidade você se identifica. Coloca lá na comunidade seu nome, no que você trabalha, aonde você mora, quais são suas expectativas, o que você espera encontrar aqui. E assim como também, a cada superação, a cada insider, a cada catarse, a cada coisa que aflora, e que você percebe diferente, e de coisas que você percebe agora que você não percebia antes, e tudo mais que vai aparecendo durante esse processo, vai lá e conta, vai lá e conta. Isso traz alegria, isso traz energia positiva para todos nós. Aí nós crescemos juntos, evoluímos juntos, emanamos juntos, e criamos uma grande comunidade de pessoas unidas, unidas pela mesma energia. E isso não tem preço. Isso literalmente não tem preço. É espetacular. Então, assim, assistem os vídeos primeiro, né, dentro dos módulos, e depois vão aos áudios, que são as reprogramações, e as tarefas a serem executadas. Então, são os passos, está tudo miuçado, bem explicadinho dentro de cada módulo. E também outra coisa, se usufruem bastante de todos os meus módulos, aliás, de todos os meus bônus que eu deixei lá para vocês. Eu deixei muitos bônus maravilhosos para facilitar todo o processo de superação das angústias, né? Quais são os bônus que eu deixei lá para você? Os 14 encontros de mentoria ao vivo, participe de todos os encontros de mentoria ao vivo, né, onde você pode interagir, né, comigo, com a minha presença ao vivo. Percebe a diferença? Também o meu encontro ao vivo de boas-vindas, que eu vou estar ainda falando dentro deste módulo, que são a minha presença ao vivo com vocês de boas-vindas, aonde eu vou falar toda a filosofia desse processo, né? Para que eu possa transmitir a vocês, né, a filosofia do método, através de uma nova forma de pensar, de agir, com todas as aulas que estão lá gravadas e todo o material que você precisa para fazer o seu treinamento, né?
Se usufrui também, que é um outro bônus que eu dei para vocês, se usufruem do nosso suporte durante todo o período que você tem acesso a esse curso, com a minha equipe de suporte, para esclarecer qualquer dúvida que surge nesse caminho. E todas essas dúvidas, elas são respondidas num prazo de 48 horas de dias úteis. Então, você tem essa via, esse viés de você colocar as suas dúvidas. Tem o suporte que vai te ajudar. Eu sei que surgirão dúvidas, é por isso que eu estou entregando este bônus para vocês. Para dar literalmente suporte, para fazer com que vocês continuem com a caminhada. Não tenham vergonha, não tenham medo, não procrastinam, sintam-se bem à vontade, vão lá no suporte, coloca suas dúvidas, suas perguntas, porque não existem perguntas bobas. Não existe. Por mais que parecem ser pequenos, inúteis, não existem perguntas bobas. Né? Não existe. Bobo é aquele que não pergunta, que carrega as dúvidas, isso sim. Também vai ter aulas práticas ao vivo com vocês, junto comigo, pelo Meet, onde nós podemos interagir ao vivo, né? Trocando ideias, trocando experiências. E também o outro bônus, que são as sessões de perguntas e respostas, para que você esclareça suas dúvidas diretamente comigo. Né? E outro bônus é a avaliação individual sobre a reação dos seus estados emocionais. Para que isso? Para ver como você está reagindo, para ver como você está superando suas angústias. Porque você precisa de um acompanhamento. Eu não estou entregando aqui um método, um treinamento, aonde você não vai ter acesso a mim. Para você ver como você está reagindo, para acompanhar você na superação, isso de forma correta, para que a superação aconteça. Para isso, você vai lá, como eu falei, na comunidade do Facebook, você não vai colocar essas questões. Lá nós vamos festejar as vitórias, as conquistas, aquilo que nós percebemos, sentimos, a nossa evolução, isso sim, nossos sentimentos, nossas emoções. Agora, para dúvidas, perguntas, nas suas individualidades e tudo mais, você vai lá no e-mail e deixa a sua situação para que eu possa estar perto de você, porque eu vou estar lá cuidando de você nas suas questões pessoais. Por isso, então participe o máximo que puder. Né, o seu acesso à comunidade fechada de alunos, por isso que ela é uma comunidade fechada, porque esses alunos, eles trocam suas individualidades, suas conquistas, e essa comunidade, ela também vai te ajudar a te motivar, a te dar mais força, aquela força que você precisa no dia a dia, após vencer cada obstáculo, para que você vença também a procrastinação, para que você não esmoreça, para que você não desanime. Falar sobre o que você sentiu, se é algo a ser colocado em prática, se aflorou algum sentimento, se você ativou algum gatilho mental, se você teve uma catarse, um insight, uma lembrança, porque vão vir coisas maravilhosas, espetaculares, vocês vão ver histórias inimagináveis, maravilhosas, aonde você pode aprender com elas. E então você vai lá, fala daquilo que aflorou, os seus sentimentos, ou simplesmente faz algum comentário sobre o que você vivenciou. Então essa é uma das partes mais importantes da superação.
a comunidade é uma das partes mais importantes. Porque nós estaremos interagindo, nós estaremos lá emanando energia, criando esse fluxo energético juntamente com o fluxo energético do universo, aonde nós vamos nos conhecer, nós vamos aprender e fazer umas grandes amizades lá, né? Então, para fazer a reprogramação, eu quero que você sabe que do quanto é importante fazer cada módulo e fazer os relaxamentos, fazer as meditações, porque através do relaxamento, da meditação, se proporciona uma sensação de calma, de redução de fadiga e afasta-se, aliás, afeta em alguns pontos esses relaxamentos, essas sensações de reprogramação, ela afeta alguns pontos. Por quê? Porque o funcionamento do organismo, se ele está agitado, irritado, angustiado, desesperado, através do relaxamento, nós proporcionamos essa sensação de calma, essa redução da fadiga, né? Fazendo com que o organismo reage em sentido contrário com energias positivas, para que as agitações desapareçam, para que essas vibrações negativas desapareçam. Porque são técnicas cientificamente comprovadas. Ao respirar conscientemente e relaxar a musculatura, nós diminuímos os batimentos cardíacos, modificamos os batimentos cardíacos e automaticamente diminuímos a ciclagem do cérebro, que está acelerado, coração acelerado, cérebro acelerado, agitado, angustiado. Com o relaxamento da musculatura, através da respiração consciente, nós diminuímos a ciclagem do cérebro, os batimentos cardíacos. E nesse estado, distinguimos as reações de estresse, né? As reações musculares, as reações do sistema nervoso central. Distinguimos eles. Por quê? Porque o sistema nervoso central, ele controla todo o funcionamento vegetativo do nosso organismo. Controla as funções como a respiração, a circulação sanguínea, controla a temperatura, controla a digestão, controla a oxigênio, a respiração, enfim, o sistema nervoso central controla nosso organismo. Por isso da importância do relaxamento, para o processo na superação dos bloqueios subconscientes. E uma das tarefas mais importantes, depois que você ter feito os seus relaxamentos, depois de cada relaxamento que você fez, de cada reprogramação, uma das tarefas mais importantes, eu vou enfatizar de novo, pela importância que tem, vai lá na comunidade do Facebook e coloca como você se sente em relação a esse assunto, ao assunto de cada módulo. Coloca como você se sente em relação ao assunto de cada módulo que você está fazendo. Em relação aos relaxamentos, em relação ao que aflorou, se algo aflorou, em momentos importantes que você reviveu, lembranças dos antepassados.
Então, são conteúdos subconscientes que vão aflorando após cada relaxamento. Vai disparando gatilhos mentais e vai vir lambejos, lembranças, insights, catarse de fora para dentro, na medida que você vai fazendo os relaxamentos. E se aflora algo que você não sabe lidar, vai lá no e-mail, escreve para mim sobre o que aflorou, para mim poder analisar, para quê? Para usar nas sessões ao vivo que eu estarei com vocês, porque precisam ser trabalhados posteriormente, né? Mas tudo que você escreve no e-mail, eu vou trabalhar junto, porque você vai estar ciente que naquele momento estarei trabalhando você, mas ao vivo eu vou trazer todo aquele balaio de registros que vocês mandaram para mim. Ao vivo eu estarei trabalhando todos eles, mas não vou citar o nome de quem me enviou. Por isso você pode enviar todas as suas angústias, todas as suas dificuldades, todos os seus sofrimentos, todos os seus bloqueios, todas as suas crenças por e-mail. E eu, na minha presença ao vivo dentro do grupo, eu vou pegar todo aquele balaio de coisas que foi me enviado e eu trabalharei um por um, mas não vou citar o nome lá. Mas você vai estar ciente de que este ou esta é a sua situação que eu estarei trabalhando. E assim, juntos, nós vamos se harmonizando. Porque, por incrível que pareça, os seres humanos, eles tendem a ter, a maioria das vezes, as mesmas situações com as quais elas não conseguem lidar. Então, eu já trago junto as situações, por exemplo, de trauma de tempestade. Se alguém me escrever, trabalharemos trauma de tempestade. Agora, se 10 me escrevem que tem trauma de tempestade, trabalharemos os 10 juntos. É assim que funciona. E assim nós vamos se harmonizando. Por isso nós somos uma comunidade fechada. Por causa da importância desse poder que nós temos de nós se autoajudar, de poder relacionar-se com as pessoas e juntos harmonizando nossas individualidades. E dentro da comunidade nós podemos se relacionar com pessoas certas e que pensem e que sentem como você se sente. Pessoas que te compreendem, que se importam com você. Porque no mundo lá fora, às vezes nós não encontramos ninguém para nós confraternizar. Quem sabe às vezes até encontramos alguém, daqui a pouco esse alguém não leva tão a sério e vai inventando histórias sobre os seus fatos, nos quais que você tanto confiou nessa pessoa. Então aqui é o lugar certo. E lembre-se da importância de não revelar lá fora as situações que foi colocado aqui dentro do grupo. Porque aqui nós somos uma comunidade. Porque aqui nós somos pessoas que nós vamos se respeitar e manter o respeito, manter a boa educação. E assim eu encerro essa aula com vocês hoje e quero dizer para vocês que acreditem que esse é o caminho, porque eu já ajudei centenas e centenas de pessoas e agora é sua vez. É sua vez de você sair desse sofrimento, dessa angústia, dessas dúvidas, dessas incertezas, de achar que o mundo é de poucos favorecidos. Não é de todo mundo, são apenas as crenças, são apenas os conceitos, são apenas os traumas que estão te impedindo. E você merece evoluir e ser feliz. Então faça isso, nos acompanhe, estamos juntos, lembre-se, estamos juntos. E eu quero desejar para você muita paz, muita luz, muita gratidão e um beijo no seu coração. E até
a minha próxima presença, ok?